Um número grande de pessoas me perguntou sobre o vídeo que eu fiz, sobre os aspectos neurodivergentes, o que acontece. Achei legal. Deixa eu explicar, então, antes de falar de mim, o que eu observo. Observo que tem números aumentados, de fato, por conta de fatores sociais, fatores orgânicos, fatores que devem ser estudados. Ao mesmo tempo, eu também percebo que a atenção relativa a isso, ela se modificou bastante. A maneira como os pais lidam com a escola, pro mal inclusive, com a ideia de que o filho nunca tem dificuldade, a filha nunca tem dificuldade, ou precisa de um suporte diferente, ou precisa estar atenta ao trabalho deles e aos estímulos deles. É a escola quem tem que fazer isso tudo, é a escola que é a grande vilã, é a escola que não resolve. E aí o que rola? Quando a escola diz, não sou eu não, vai procurar, os pais então vão buscar as medidas medicamentosas, terapêuticas, em que muitas vezes o que precisa é uma ação ativa, uma ação efetiva, uma ação de fazer de maneira clara, estruturada, o seu processo de estímulo. Porque você corrige, você lida, você transforma. Eu não estou querendo diminuir os laudos dos processos, mas hoje a gente tem uma hipercondição. Todo mundo mais velho, me refiro, não, eu devia ter, eu não testa, não busca, não fala e coloca. As crianças, você tem professores sem a devida capacitação para tal, que não, o professor não dá laudo. Não, tem isso, tem aquilo outro. Esse comportamento dos pais, essa relação com as telas, cara, tá enlouquecedor. Então eu vou estranhar isso que está acontecendo? Se eu não estou estranhando o que está acontecendo, significa que de alguma maneira eu estou observando alguma coisa. E eu estou te falando, eu fui me observar. Falei, cara, peraí. Se eu estou te dizendo que antes era mais comum, que você tinha input e outras formas de resolver isso, se eu sei que o processo de hereditariedade masculina é muito forte, se eu sei que meu irmão fez todos os testes, foi buscar, tem questões bastante claras colocadas, se eu conheço o comportamento do meu pai, se eu fui fazer os testes, e ao fazer, o que é identificado é entre algo significante e algo que, dado a mobilização, o tempo e a maneira como foi lidado, não se torna mais uma questão. E agora? O que significa isso? Significa primeiro reconhecer o histórico. Eu tive uma correção e um processo feito a partir de pais atentos, com poucos recursos em muitos aspectos. Não é exatamente sobre nossa, não, foram fantásticos, porque se disponibilizaram a utilizar ao máximo os poucos recursos que tinham. Um deles, o uso de condicionamentos extremamente condicionados. Repete, reproduz, sucede, estabelece muito. Sejam lá do exercício de condicionar, foi uma métrica de criação de uma mãe muito atenta, um pai muito atento reconhecia suas próprias dificuldades e dava chaves, técnicas cotidianas para que você, uma vez compreendendo que aquilo vai acontecer, não adianta fingir que não vai, porque vai acontecer, então você evita fazendo alguma coisa antes. Aí ele que tem características que são alucinantes de desatenção, de nunca estudado, mas que a gente pega. Vou colocar de uma forma um pouquinho mais técnica para não laudar, para brincar. Imagina um processo de hiperaceleração.
mas da base cognitiva do cérebro, da base da ação estruturada, daquela que toma um processo de decisão e que não usa o mecanismo de automatização. Então você analisa bem contextos, vê rápido informações, se torna bom de matemática, se torna bom analista de conceito, de contextos, se torna com uma capacidade bem interessante de encontrar soluções e acaba se destacando por isso. Por outro lado, imagina que os sistemas básicos de reprodução imediata falham de maneira clamorosa. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que você é absolutamente capaz de deixar a carteira na geladeira, porque não tem ideia de como aquele movimento aconteceu. Panelas no fogo são riscos constantes. Processos que tiram o mecanismo automático são tão frágeis que parece uma pena voando. Os mecanismos de automatização são tão repetidos que você tropeça com facilidade. O auge da genialidade, tá? Somos todos ruins no processo natural da bola. Então aquilo que você faz sem pensar, não. Agora, quando você aprende sobre as cognições e você percebe que suas cognições são altas, meu pai se torna um driblador excepcional sem ter velocidade. Meu irmão, lutador cirúrgico. Essa parte não deu muito certo não. Mas sou muito bom dos jogos de memória, dos jogos de controle de informação. Então você acaba criando um conjunto de mecanismos em que você fala assim, caraca, é uma parte estragadinha e uma parte muito boa. E aí você faz o quê? Estimula e mantém. Qual é o preço disso? Se a chave e a carteira não forem para o mesmo lugar, elas nunca mais vão ser achadas. E vai parecer encantamento mesmo. Você tem certeza que é magia, porque não tem sentido aquele negócio ter sumido, porque não existe campo onde você gerou aquela identificação. Identificações de palavras, de letras. Não consigo perceber que as palavras estão escritas erradas, em especial se eu não as escrevo com calma. Nenhum dos dois também, apesar de criarem outros mecanismos fantásticos. Meu pai escreve devagar para poder resolver isso até hoje. Uma letra lindíssima. Eu preciso reler. Fala. Se eu não ficar extremamente atento, não completo as frases. Não completa. Por quê? Porque eu já terminei. Eu começo antes e termino depois. O cérebro já fez o raciocínio todo. E o bagulho não termina. Assim, maluco, como é que você consegue ser didático com isso? Os mecanismos de superação. Como a cognição é alta, os sistemas lógicos elevados, você vai cruzando contextos, identificando rostos, tons de voz, acúmulos de experiência, e você sabe aonde dar as voltas. Complementa aí com uma capacidade extremamente boa de recuperação de informações, que uns usam para matemática, outros usam processo de memorização. E você fala assim, porra, mas como é que vocês aprenderam a usar esse negócio aí? País que não tinha outra alternativa a não ser eles próprios estimularem, prestarem atenção, ver qual era a forma de estudar, ver quais eram as motivações, ver quais eram os mecanismos que davam sentido para o próprio desenvolvimento. E se esses mecanismos geravam sentido, você começava a ter o desenvolvimento. Então, enquanto um desenvolvia bem nos números e o outro nas letras, o terceiro vai trabalhar com a ideia da criação e o outro vai trabalhar... E não tem problema. Por quê? Cada vez que o conjunto de estímulos vai aumentando o conjunto de sinapses, a sua plasticidade neural vai gerando outros mecanismos para você trabalhar. Agora, quando eu já apelo direto para mecanismos medicamentosos, quando eu já apelo direto para a possibilidade de que a minha ação direta e cotidiana ela vai ter um efeito menor do que outras ações, eu perco isso.
Tenha cuidado. Você está entrando num campo perigoso. Daqui a pouco você está dizendo que esses laudos, que essas informações estão incorretas, que não precisa de tratamento, que é tudo bobagem. Você vai cair num negacionismo perigoso aí. Vou não. Eu continuo achando, por exemplo, que as tendências e os testes, não sou eu que estou falando, são as leituras que eu tenho feito de TDAH, vão ter que mudar em pouco tempo, por conta dos mecanismos que estão mudando a própria plasticidade neural, a própria maneira de desenvolver as crianças, as tecnologias que nós desenvolvemos ao longo do tempo, o hardware mesmo, mas os softwares, os programas estão rodando, são muito atípicos. Isso vai estar mudando uma série de características que eram esperadas, por conta disso se baseiam os testes e que vão ser diferentes. Então muitos dos laudos vão ser revistos por conta daquilo que passa a ser não mais hétero, mas daquilo que passa a ser normatividade. E aí, diante disso, você precisa pensar quais são os estímulos, rupturas e quebras dentro dessas novas dinâmicas, que tal qual como meus pais que não tinham esses recursos desenvolvidos, mas com atenção, técnicas, foco do que eles precisaram, eles foram desenvolvendo, você também vai conseguir trabalhar esse mecanismo. A rainha está querendo falar que pais têm que ter atenção, relacionar a seus filhos, dar o menor que se tiver, para que o próprio desenvolvimento atinja níveis diferentes. Por quê? Na base do medicamento, na base do laudo, na base do... As coisas não vão... na base de terceirizar para a escola? Nem pensar. As coisas não vão ser resolvidas.